Olá, bom dia! Mesmo com os desafios que a pandemia impôs às economias de praticamente todos os países, o agronegócio brasileiro apresenta crescimento de quase 10% neste ano. Um setor que cresceu, gerou empregos e garantiu o abastecimento da população no momento de incertezas, segundo o balanço da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, divulgado hoje. Nós agimos em diversas frentes. Nós tínhamos de, num primeiro momento, não deixar que a população tivesse qualquer sintoma de desabastecimento. Nós, junto ao governo, nós, junto aos produtores rurais, procuramos mostrar que era possível contornar aquela situação. A CNA prevê um crescimento de 9% no agronegócio brasileiro em 2020. O setor é também um dos que mais contratam. São 100 mil novos postos de trabalho criados neste ano, mesmo com a pandemia do coronavírus. Quando se trata de exportações, entre janeiro e outubro, o lucro gerado chega perto dos 450 bilhões de reais. Os principais compradores dos nossos produtos agrícolas foram China, União Europeia, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Juntos, esses parceiros comerciais representaram 63% do destino das exportações brasileiras em 2020. As estimativas da Confederação são de mais crescimento para o ano que vem. O agronegócio deverá registrar alta de 3% em 2021. No cenário externo, as perspectivas são de retomada do crescimento no comércio mundial a médio prazo. A segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa foi prorrogada em 13 estados brasileiros. Segundo o Ministério da Agricultura, a pandemia do coronavírus é o principal motivo para essa ampliação. Nesta etapa, são vacinados bovinos e bubalinos com até 2 anos de idade. Dependendo da região, a vacinação pode acontecer até o dia 31 deste mês. Para conferir todas as datas, acesse o portal do Ministério da Agricultura. O endereço é o agricultura.gov.br. Um projeto de repovoamento do Rio Paraíba do Sul, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, está contribuindo bastante para o meio ambiente. A iniciativa, sem fins lucrativos, está surpreendendo os pescadores nesse período de pandemia. Uma equipe inteira trabalha para a recuperação da vida no Rio Paraíba do Sul. Mesmo com a pandemia, o projeto Piabanha, fundado em 1998, manteve as ações de preservação a espécies ameaçadas de extinção. A nossa missão principal é a conservação de 3 espécies ameaçadas de peixe, a saber, que é a piabanha, a grumatã e o surubim do Paraíba do Sul. A última soltura aconteceu há 15 dias. Entre 20 e 30 mil peixes são soltos por ano. No momento, estão na fase de reprodução. O diretor do projeto Piabanha explica todo o processo. O momento da soltura, existem várias etapas, como a reprodução em si, a larvicultura, quando os ovos e as larvas ficam em processo de incubação no laboratório. Depois, o crescimento dessas no ambiente de tanques, no caso de terra. Ali elas ficam entre 6 a 10 meses, quando atingem em torno de 20 centímetros. Nesse momento, os peixes são despescados, pesados, medidos e anilhados, para que nós possamos saber se esses peixes estão chegando à fase adulta. As mesmas ações foram feitas em municípios como São Fidélis, no norte fluminense, onde a pesca vivia uma forte crise e hoje já houve evolução. Isso se deve às fortes chuvas. Sem fins lucrativos, o projeto segue ajudando o meio ambiente. O Rio Paraíba do Sul nasce no estado de São Paulo e também passa pelo Rio de Janeiro e Minas Gerais. Atravessa a conhecida região socioeconômica do Vale do Paraíba, uma das mais ricas do país. Se por um lado ele abastece mais de 14 milhões de pessoas, recebe por outro 1 bilhão de litros de esgoto doméstico por dia. Em toda a extensão, que é de 1.137 quilômetros. Mesmo com tantos problemas, de acordo com a colônia dos pescadores, desde o ano passado, a atividade pesqueira melhorou potencialmente. A situação da pesca do ano passado para cá, ela melhorou devido à quantidade de chuvas e a questão aí do volume hídrico do rio melhorou muito, fazendo com que as espécies voltassem, o cardume de manjuba, por exemplo, e outras espécies começam a aparecer devido à quantidade de chuva, ocasionando a desova dos peixes, né? Coisa que não estava acontecendo já há vários anos devido àquela seca prolongada que assolou
a nossa região aqui. Então, com esse volume de chuva, melhorou muito a questão da pesca, ainda longe ainda daquele ideal, né, que a gente tinha antes aqui uma quantidade expressiva de pescado, mas já teve uma melhora considerável. Ao todo, são mais de 500 associados, sendo apenas 150 pescadores em São Fidélis. De acordo com o presidente da associação, o projeto de repovoamento teve um papel importante nessa nova fase. A colônia de pescadores ela tem mantido aí uma parceria muito grande com o projeto Piabanha, na questão aí de devolução das espécies ameaçadas do nosso Rio Paraíba do Sul. Então, foi colocado em prática o projeto Tem Peixe Marcado na Água. E dessas espécies é o piau vermelho, o surubim do Paraíba e a curimatã, que era nativa do nosso rio. Então, tem sido vários eventos sido realizados no nosso município de Itaucara, no município de Cantagalo, em pontos, fazendo essa soltura desses peixes. Então, com isso, começamos a voltar à questão aí de encontrar essas espécies aí. Profissionais envolvidos nesse trabalho alertam para o envolvimento de toda a sociedade no projeto. Caso você queira colaborar com esse programa, que é o Tem Peixe Marcado na Água, ao pescar um peixe anilhado, por favor, anote a localidade em que o mesmo foi pescado, meça-o, né, da ponta do focinho à extremidade da cauda, anote o número da anilha e ligue para nós. O Natal está chegando e os produtores de suínos estão animados com o fim do ano. Além de atender o mercado interno, o Brasil deverá bater recordes de exportação de carne suína para a China, o maior consumidor do mundo. Nesta granja em Anápolis tem 1.200 porcos em confinamento e metade já está sendo finalizada para o Natal. Até meados de dezembro, os animais vão estar pesando cerca de 105 quilos, peso ideal para o abate. E o mercado de carne suína está em alta. Do início do ano para cá, o valor pago ao criador pelo quilo vivo passou de R$ 4,50 para quase R$ 10. A China esse ano comprou 25% a mais do que o ano passado. Então a expectativa nossa é que eles continuem comprando a carne suína, que isso nos ajudou muito no preço da carne suína. Mas o produtor está gastando mais com ração e minerais. Sem dúvida, né? Apesar da gente ter um preço melhor, esse ano nós estamos tendo um custo maior também. E a gente espera que esse preço se mantenha, né? Devido aos custos altos que a gente tem também. O que o Fernando disse foi comprovado pelo governo federal. A China comprou 8.200.000 toneladas de carne e vísceras nos 10 primeiros meses deste ano, um aumento de 69% em 2020. A peste suína africana reduziu o plantel chinês e, por isso, a China está comprando muita carne suína aqui do Brasil. Estamos prestes a bater um novo recorde. Esse ano, o país asiático deverá comprar quase 9,5 milhões de toneladas de suíno. E olha que a produção brasileira de carne suína aumentou 7% no primeiro semestre deste ano, na comparação anual, impulsionada por forte demanda das exportações, principalmente por parte da China. Tá vendo esse galpão com baias novas? Pois é, o Fernando duplicou a granja, ou seja, agora ele consegue criar mais porcos e já está de olho no futuro do mercado de suínos. Todo mês de dezembro é um ano sempre esperado pelo suinocultor, é onde tem uma demanda maior, né? Onde a gente mais vende animais durante o ano e a expectativa é muito boa. E aí temos expectativa até de aumento de preço. A tendência de crescimento no mercado de proteína animal é analisada com expectativa pelo IFAG. No início da pandemia houve redução, mas de meados do primeiro semestre para cá, a produção de carne suína aumentou consideravelmente. No segundo semestre, a produção ela vem crescente e com certeza vai conseguir atender a demanda das festividades do final de ano, sem problemas. O que houve a mais foi um maior custo de produção, porque tanto o milho quanto o farelo de soja aumentaram no mercado externo, o dólar aumentando cada vez mais em frente ao real, e isso fez com que os custos aumentassem e fosse direto para o preço no varejo.
Dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários revelam que foram vendidos quase 109 mil implementos entre janeiro e novembro deste ano. No mesmo período do ano passado, as vendas registraram 110 mil unidades. É um sinal que, mesmo durante a pandemia, o setor conseguiu seguir firme. E os bons números têm animado os colaboradores com as perspectivas para o próximo ano, visto que com a chegada da vacina, vai ter uma retomada dos negócios e também recuperação da economia, é o que todos esperam. O preço do café arábica subiu mais de 5% no mês passado, mas as negociações se mantiveram firmes devido ao mercado futuro. Os preços domésticos do café arábica avançaram em novembro, influenciados pela valorização dos grãos negociados no mercado futuro e pelo recuo dos vendedores. Segundo o CPEA, a média do indicador na capital paulista foi de R$ 565,46, uma elevação de R$ 28,86 por saca em relação aos preços de outubro. Em porcentagem, a alta é de mais de 5%. Pesquisadores indicam que, com o aumento nos preços, alguns negócios foram fechados no final de novembro. Grande parte dos vendedores, no entanto, segue afastada do mercado. Isso porque os produtores já comercializaram boa parte da atual safra e agora aguardam novas valorizações do grão. Agentes também seguem atentos ao desenvolvimento da safra 2021 e 2022. Agora um alerta aos pescadores. Uma embarcação foi apreendida com 17 jacarés, prática, claro, de pesca ilegal. A mercadoria pesava cerca de 200 quilos. A carne que saiu do município de Cametá, nordeste paraense, seria comercializada na comunidade costa do Arapiri, na cidade de Santarém, oeste do estado. A denúncia aconteceu por parte dos moradores da região do Rio Amazonas. 2 pessoas estavam no barco, entre elas um menor de idade. Esse tipo de pesca é comum na região, segundo os órgãos responsáveis. A carne apreendida foi incinerada. O crime prevê multa de até R$ 8.500. A oferta de banana deve se manter limitada durante esse mês. As 2 principais regiões produtoras da fruta têm enfrentado dificuldades. Entenda agora os motivos. Em anos anteriores, o volume de banana costumava preocupar produtores nesta época do ano, tendo em vista o mercado mais travado devido às férias escolares e à preferência por frutas típicas do Natal. A fruta costumava ficar sobrando no mercado atacadista. Porém, segundo apurações do HF Brasil, a estimativa é que a disponibilidade de banana seja mais limitada no decorrer deste mês. Para a Nanica, o cenário está ligado à estiagem nas 2 maiores regiões produtoras da variedade, o Vale do Ribeira, em São Paulo, e o norte de Santa Catarina. A produção da Nanica de Santa Catarina, aliás, ainda sente os impactos do ciclone extratropical que ocorreu há meses. No caso da prata, a oferta também pode ser controlada em dezembro, já que a onda de calor atingiu o semiárido brasileiro, que antecipou o período de colheita que deveria estar ocorrendo agora e não em setembro e outubro, como foi neste ano. Presente em praticamente todos os lares brasileiros, a procura por samambaias cresceu agora durante a pandemia. E mesmo sem dar flores, ela costuma transformar todo o ambiente. E o melhor de tudo, é bem fácil de cuidar. Elas lembram infância, casa de vó. A garagem da minha avó tinha um parzinho de samambaia em cada canto. Ela plantava, ela tirava as mudinhas daqui, plantava em outro, fazia vasos diferentes, né? A varanda dela era lotada de samambaia. Eu lembro disso. As samambaias não produzem flores e mesmo assim são queridinhas de muitas gerações. Plantas que marcaram boa parte da infância do Luiz. Eu lembro que a minha avó gostava muito de plantar samambaia, então traz a lembrança da infância. E o gosto por essas verdinhas não ficou no passado. Durante a pandemia, a procura pela espécie aumentou bastante. Uma das explicações foi a vontade de decorar a casa e dar mais vida aos ambientes no período de isolamento. Como elas se adaptam bem em áreas internas, estão entre as mais vendidas. Normalmente, quem não conhece planta imagina que só existe um tipo de samambaia, mas não é bem assim. São dezenas de variedades e a gente separou algumas para mostrar para vocês. Começando por essa aqui, olha, que é a samambaia azul. E ela recebe esse nome exatamente por conta da tonalidade. Dependendo do ângulo que a gente olha, dá para perceber bem que é um verde azulado e exatamente por isso ela recebe o nome de samambaia azul. Aqui ao lado
uma samambaia muito popular no Brasil, bastante comum, que é a samambaia de metro. Tá vendo como ela tem folhas bem compridas? Olha, é a samambaia de metro. Ao lado, a paulistinha de metro, também muito comum. E aí, olha, aqui ela é mais cheia, né? As folhinhas são bem grudadinhas uma nas outras. Ela é bem bonita também, ela tem esse aspecto mais cheio, né? Bem interessante. Ao lado, uma curiosidade, é a samambaia que recebe o nome de rabo de peixe. Por que ela recebe esse nome? Por conta das folhas. Olha aqui, não parece um rabinho de peixe, de fato? Né? É por isso que ela recebe esse nome, bem bonitinha, bem delicada a folha dela. E aqui ao lado, a samambaia alemã. E depois, por último, a gente separou a samambaia holandesa. Agora, a dúvida é, qual samambaia eu escolho para minha casa? Existe um tipo mais interessante para cada ambiente? Então, a gente vai conversar aqui com a Alain, que vai explicar para a gente como escolher a samambaia. Alain, essas são variedades diferentes, mas elas exigem as mesmas condições de ambiente? Sim, são plantas que necessitam de uma boa claridade, uma boa ventilação e a rega normal dela, dia sim, dia não. Aí cada pessoa tem que ver a sua necessidade no seu ambiente. Muitas vezes, até todos os dias precisam ser aguadas essas plantas, de preferencialmente de manhã, evitar-se regas à noite. Tá? Agora, por que, né, ou como a gente deve fazer essa rega de acordo com o ambiente? Um ambiente, por exemplo, mais quente, ou um ambiente mais frio, mais úmido, e aí, por isso é que muda? Isso, porque em dias mais frios, a vantagem, assim, de não ter a rega todos os dias é porque o próprio ambiente já está úmido, então a evaporação da água é menor. Agora, nos dias mais quentes, precisaria de mais água, porque ela estando no ambiente mais alto, vai evaporar muito mais rápido essa água. Então, necessitaria de mais água nela. Uma queixa bastante comum entre pessoas que têm samambaia é a questão da coloração das folhas. A gente mostrou aqui, claro, espécies diferentes, cada uma tem uma tonalidade diferente, porém, é muito comum a gente encontrar samambaias com folhas amareladas. O que pode ser isso? Pode ser um excesso de sol que pegou nessa planta, alguma praga, aí tem que ficar de olho, ver se não acha algum bichinho diferente nela, que está causando essa doença nela. Aí teria que estar combatendo essa doença e ao mesmo tempo adubando essa planta. Porque os insetos vêm à planta e tiram o alimento da planta para eles. E a planta fica debilitada necessitando de adubação. Aí é bom a gente entrar com adubação, um fertilizante de samambaia. Quando as folhas começam a amarelar, é preciso tirar os galhos ruins para deixar a planta mais bonita e saudável. Com uma tesourinha de poda, poda ela bem próximo do final da folha. Para quê? Quando você fizer a adubação, essa adubação não perca-se, porque a planta começa a mandar energia para toda ela. Então está indo energia para uma parte da planta que não há necessidade. As samambaias também não gostam de vento. E não se esqueça, nada de deixar o vaso no sol. Com os cuidados, elas vão estar sempre verdinhas e vistosas, prontas para enfeitar e alegrar a casa. É uma planta que eu acho que todo mundo deveria ter na casa para cultivar, porque traz um pouco da natureza para dentro da casa, né, do ambiente. O semeio de arroz já está perto de ser finalizado no sul do país. Porém, no mercado interno, as negociações seguem lentas. O indicador caiu um pouco mais de 1% no começo de dezembro. Enquanto o semeio de arroz está na reta final, no Rio Grande do Sul, as negociações do grão seguem em ritmo lento no mercado doméstico. Isso porque, de acordo com o CPEA, os agentes estão atentos aos trabalhos no campo e ao clima no Brasil e no Paraguai, que é o principal fornecedor do produto aos demandantes brasileiros. Compradores indicam baixa necessidade de aquisição nesse momento, afirmando ter bons volumes em estoque. Além disso, muitos desses agentes devem interromper as atividades agora, neste mês, devido ao recesso de fim de ano. Nesse cenário, o indicador Exalc-Senar do Rio Grande do Sul, com pagamento à vista, recuou 1,57%, fechando a saca de 50 quilos a R$ 101,42. O mercado de batata doce cresceu em quase todas as regiões brasileiras. Um agricultor da região de Rondônia triplicou a produção no decorrer do ano.
Para acompanhar o interesse dos consumidores, essa propriedade praticamente triplicou sua produção de batata doce. Bastante nutritiva, rica em fibras e vitaminas. O grande aumento no consumo dela foi o que atraiu o jovem Raison Kinak, morador da zona rural de Castanheiras, interior de Rondônia. Porque o mercado ficou muito aquecido nessa parte de produção. E o consumo de batata doce aumentou muito, principalmente devido aos benefícios que traz para a saúde. Na cidade, né, nas academias, foi muito orientado a consumir batata, comer frango. Aí isso aqueceu muito o mercado de batata doce. E de uns anos para cá a gente conseguiu aumentar bastante a produção e, consequentemente, ganhar mais mercado. Nossa equipe acompanha o trabalho do jovem produtor desde 2018, ano da nossa primeira visita à propriedade. Na época, a produção era menor. Hoje, são cerca de 10 hectares de cultivo, que atende grande parte do comércio de batata doce da região. Então, eu não esperava dar essa proporção e hoje, graças a Deus, nós já temos um mercado consolidado, nosso produto todo mundo conhece, tem procura já, direto tem procura de novos clientes querendo o nosso produto e assim a gente consegue agregar valor e consequentemente dar oportunidade para a região, para o pessoal que mora na região com emprego, né, e aquecer a economia local, né. Atualmente, a produção é de cerca de 250 caixas de batata por semana. Para atender toda essa demanda, o produtor precisou contratar 6 pessoas que trabalham diariamente aqui na propriedade. As oportunidades de emprego foram criadas, em sua maioria, para jovens moradores da zona rural, como o Marcelo. Agradeço muito por essa oportunidade, por ele ter acreditado em mim quando eu era mais novo. Comecei quando era de menor ainda, estou até aqui até hoje com ele. Praticamente desde pequeno, assim, eu nunca tive vontade de ir para a cidade, que, como pode ver, sítio sempre mais tranquilo. Cidade é muito correria, você fica naquele quadradinho só, tudo você tem que comprar. Um sistema de irrigação permite que a produção aconteça o ano todo. A cultura requer técnicas simples, como uma boa correção do solo. Antes do preparo do solo, fazer análise do solo, fazer correção com calcário, para daí, quando você for fazer a adubação, a planta ela corresponder, né? Ela se desenvolver melhor. Então é importante ter esses cuidados no momento do preparo do solo para a sua produção não ficar comprometida lá na frente. Para conseguir atender a demanda, além de investir em mão de obra, parte do trabalho teve que ser mecanizado, o que, segundo o produtor, possibilitará, num futuro próximo, um aumento ainda maior da produção. Que a gente pôde, então, intensificar, né? Poder aumentar mais a área, investir mais em tecnologia. Na época também faltava recursos também, né? Porque como você está iniciando, você não tem ainda de onde tirar para poder comprar uma máquina. Aí, com o suporte, né, de profissional, na época foi da Emater, até nós conseguimos financiar um trator, que já ajudou muito. Até antes, então, era tudo manual, então era difícil imaginar que você ia poder crescer naquela área. Foi tomar essa decisão correta, porque hoje eu me vejo estável nesse cultivo, então pretendo ficar também mais tempo, até de repente conseguir adquirir novas áreas que tem um solo mais adequado para o plantio da batata. A tendência nossa é crescer mais nesse ramo, porque é um ramo que está estável e tende a crescer, né? Então, as fecularias já estão em ritmo de fim de ano, tanto que as cotações da mandioca no mercado interno estão em queda. Os preços na semana passada fecharam com uma baixa de quase 1,5%. A maior oferta de mandioca registrada na semana passada e o baixo interesse de compra das indústrias processadas mantiveram as cotações da raiz em queda, conforme apontam dados do CPEA.
mandiocultores mostraram interesse em liberar áreas arrendadas para continuar os tratos culturais da roça. Do lado das indústrias, algumas unidades anteciparam o recesso de final de ano, enquanto outras optaram por diminuir a moagem. Assim, o preço médio a prazo para a tonelada posta à fecularia foi de R$ 456,74, um recuo de 1,3% frente ao anterior. Esse é o menor registro desde setembro deste ano. A pandemia de coronavírus deixou os exportadores mais exigentes. Até um exame agora é feito para detectar a quantidade de fungos na casca da laranja. É o PCR. A pinta preta é um fungo que apresenta coloração na casca da laranja e que, para produto de exportação, as exigências no padrão de qualidade não permitem fruto atacado. O exame PCR quantitativo, usado para a Covid-19, doença causada pelo coronavírus, desde 2016 foi adaptado para detectar o fungo nos alimentos, como explica a pesquisadora do Centro de Citricultura de Campinas, Laís Moreira Granato. Uma técnica utilizada para amplificar um gene que é um pedacinho do DNA, né? É uma tecnologia que você pode quantificar, por exemplo, quanto de bactéria, quanto de fungo tem, quanto de fungo, no caso da pinta preta, você consegue isolar, né, e identificar a quantidade de fungo que tem ali em cada lesão, vamos dizer assim. O PCR quantitativo é indicado para informar a quantidade de fungos encontrados nos frutos. No caso das laranjas, o exame é feito para que sejam exportados apenas frutas de qualidade. A Europa é bem exigente quanto ao que entra no país. Principalmente porque eles não têm o fungo lá, não foi detectado até então nos pomares de laranja ou de mexerica, tal, deles lá. E então eles são muito preocupados, porque é um fungo que a gente chama de praga quarentenária e pode trazer muitos prejuízos, e a introdução de um patógeno novo num país europeu pode trazer muitos prejuízos para a produção deles. Então eles não permitem a entrada mesmo. Então a gente não consegue exportar o fruto com essa doença, né, com o fungo. Um método rápido e eficiente, capaz de detectar a doença em estágio primário no fruto. É uma maneira mais fácil para detectar a presença de fungo antes mesmo até do início dos sintomas. Então a gente consegue detectar se há presença de fungo, porque é uma técnica super sensível em relação ao PCR convencional, por exemplo. E mesmo antes até do desaparecimento de sintomas, é possível fazer detecção se já tiver a presença do fungo, desenvolvimento do fungo, né? O Brasil é um país que consome muita laranja. De acordo com o especialista, para a população brasileira, a pinta preta não altera o sabor e nem traz riscos à saúde. Já a Europa faz questão de que a fruta esteja limpa e sem nenhuma mancha aparente. Se as pessoas vão no mercado comprar laranja, por exemplo, a gente está acostumado com aquela casca cheia de pintinhas. O consumo de fruta fresca o europeu é mais detalhista, ele é mais, vamos dizer assim, rigoroso, né? Então ele gosta de uma fruta bonita. E a pinta preta, como ele atinge a casca, o europeu não gosta daquele formato, né? Daquele aspecto da casca cheia de pintinhas. Para a realização do teste, o produtor precisa estar acompanhado de profissionais dos laboratórios. Então o produtor, se acha que antes de exportar, ele tem que ter essa certificação de determinadas clínicas fitopatológicas, averiguando a presença ou não do patógeno. A figura do boiadeiro faz parte da cultura brasileira, né? Está nas músicas, na nossa memória, que logo lembra do berrante. Você acredita que em Israel esse som único e até o cowboy foram substituídos por um outro método mais tecnológico? Quem conta melhor pra gente é a correspondente Bianca Zanini. Uma paisagem calma e conhecida, com montanhas, árvores, vacas e um drone. Nessa fazenda israelense não há cachorros latindo ou berrantes de vaqueiros. Em vez disso, se ouve o zumbido de drones. Controlados remotamente, conduzem o gado. Com 3 cliques em um aplicativo, o pequeno quadricóptero faz quase todo o trabalho. As vacas veem os drones como predadores e acabam sendo guiadas facilmente. Todos os movimentos são transmitidos ao vivo para o fazendeiro. Usar um drone em vez de cowboys e cachorros cria um ambiente muito menos estressante para os animais, diz Noam Azran, CEO da Be Free Agro, empresa que desenvolve o método.
Um animal menos estressado é muito mais saudável e produtivo, acrescenta. O objetivo do projeto é ter um drone autônomo que economize tempo e dinheiro para o fazendeiro e que seja capaz de conduzir o gado por diferentes áreas, com segurança e eficiência. Sempre haverá cowboys, diz Shoam Seginur, que trabalha com Be-Free Agro. Mas precisamos também usar a tecnologia e as novas ferramentas. A atual safra de cenoura tem animado os produtores. Com bons preços durante toda a temporada, os valores têm chegado a ficar 85% acima dos custos de produção. O mês de novembro fechou com bons preços para a cenoura. Segundo a equipe do Hortifruti CPEA, a média do mês fechou em R$ 30,34 para a caixa de 29 quilos. O bom preço se deve à oferta controlada das raízes, principalmente pela menor área plantada nesta safra de inverno e pela finalização das atividades por parte de alguns agricultores. Considerando os resultados até novembro, a rentabilidade média de toda a temporada é considerada bem positiva para o produtor, com preços 85% acima dos custos de produção. Para este mês, as cotações devem se elevar devido ao período de transição de safras. A vida no campo, apesar de tranquila, começa bem cedo e com muito trabalho. É o que garante o Raimundo da Rapadura, um produtor de 76 anos de idade, que nunca nem cogitou a ideia de sair do sítio. Mais um dia começa na Fazenda Lages. Estamos em Umas, a 48 quilômetros de Goiânia, na propriedade do seu Raimundo, um produtor rural de 76 anos que mora sozinho. Quer dizer, sozinho não. Eu e Deus... E meu trabalho é meu cavalo e que vigia minha casa os cachorros. O cavalo Lazão é quem ajuda a arar a terra e capinar o mato. São os dois que, com muito esforço, tomam conta de todo o serviço por aqui. E tem muito trabalho todos os dias. Afinal, o seu Raimundo produz na propriedade dele banana, pimentas variadas, manga, mamão. Eu sinto muito feliz aqui. Eu tenho um barracão na rua, mas eu não gosto de cidade de jeito nenhum. Nunca morei em cidade. Eu tenho 76 anos, nunca morei em cidade, não dou conta. Se eu tentar posar lá, eu não durmo. São quase 2 alqueires de terra. Aqui ele tem uns 20 tipos de plantação. Os frutos são para consumo próprio e para venda, para ele ter uma renda para poder se sustentar. Aqui na propriedade ele tem até um engenho. Com a cana que ele colhe, ele faz um delicioso caldo, uma garapa, que eu vou experimentar aqui. É um privilégio para poucos, viu? Além dessa garapa, ele tem rapadura que ele faz aqui também. E por que é um privilégio para poucos? Porque esses produtos ele não vende, não. Eu fazia 80, 100 rapaduras por dia, só eu e Deus. Cortava a cana num dia, cortava a cana, uma caminhonete de cana, uma caminhonete de lenha, num dia, no outro dia eu moía. Só eu e Deus moía 80, 100 rapaduras por dia. Antigamente eu levava na feira 150, 200 rapadura, era isca. E foi vendendo rapadura que o seu Raimundo se tornou o Raimundinho da Rapadura e sustentou a casa por muito tempo. Hoje, viúvo e com 4 filhos, acabou se dedicando às plantações que cultiva na roça, lugar que ele ama morar. O amor pelo campo é tanto que o sonho dele era contar um pouco da sua história de vida aqui, na tela da Record. Para isso, contou com a ajuda da amiga da família, a Sirlene, que ficou responsável por fazer um vídeo e mandar para a nossa produção. Aqui, gente, é o Raimundo da Rapadura, tá mostrando todo o trabalho meu, tô mostrando todo o meu trabalho. Aqui é siriguela daquela grandona, que tem a pequenininha, eu tenho muita pequenininha. Quando eu não tinha dessa grande, aí a pequenininha eu vendia tudo. E aí eu saí com ele e a gente foi gravando em alguns lugares, até porque o vídeo ficaria muito grande. Falei, vamos gravar por etapa, a gente manda para a Record o que der, porque se a gente fosse gravar aqui, ia ter que gravar o dia inteiro. E depois que eu gravei o vídeo dele, que eu mostrei para ele o vídeo baixado, ele chorou muito. Ele ficou muito emocionado. O sonho de mostrar em uma reportagem a propriedade e o amor pelo trabalho foi realizado.
Mas depois de aparecer na TV, o trabalho para o seu Raimundo não para não. Continua, sem data para se aposentar. Se eu sair do serviço, até adoeço. Então, enquanto Deus der conta, Deus quiser, só Deus vai tirar eu da roça. A vida no campo ele nem pensa em deixar. Mas não é só por amor, é também por necessidade. A minha casa é fraca, mas recebo os amigos de bom coração. Eu tenho a amizade minha. Município de Inhumas, para procurar onde mora Raimundinho da Rapadura, todo mundo me conhece. Município de Inhumas todinho. E é nessa simplicidade, em uma casinha modesta na roça, que o seu Raimundo segue vivendo com amor, dedicação e muita força. Os valores do algodão oscilaram bastante no mercado interno nas últimas semanas. Ainda assim, o indicador fechou o mês de novembro com uma alta de mais de 1%. Os valores internos do algodão em pluma registraram 2 momentos distintos em novembro. Segundo o CPEA, na primeira quinzena do mês, os preços caíram um pouco mais de 6%, pressionados pela retração de compradores e por variações nas cotações externas. Já na segunda quinzena, as cotações subiram 5%, praticamente recuperando as perdas observadas na primeira metade do mês, tendo como suporte a ligeira alta nos preços externos e na paridade de exportação. No balanço do mês, o indicador do algodão em pluma recuou 1,32% em novembro, fechando a R$ 4,00 a libra-peso. Assim como a própria fruta, o plantio e a colheita de pêssego são delicados. O melhor desenvolvimento ocorre em regiões mais frias e é preciso ter cuidados especiais. A repórter Mônica Arruda foi até Jambeiro, interior paulista, para ver de perto todos os detalhes de produção. Uma fruta suculenta, apreciada na antiguidade, na região do Oriente Médio. Pêssego é uma fruta exótica, portanto uma fruta que não faz parte da flora brasileira. A origem dos pêssegos é na antiga Pérsia. Isto quer dizer invernos rigorosos, frios, com até 20 graus abaixo de zero, e verões secos e muito quentes. E essas plantas depois foram domesticadas, foram melhoradas séculos atrás já, e se começou a plantar nas regiões da Europa mediterrânea. Como nosso clima é muito quente para os pêssegos, as primeiras produções no Brasil foram na região sul, que costuma ter o clima mais ameno. Mas com o avanço das pesquisas, surgiram variedades que se desenvolvem bem em regiões menos frias. As plantações comerciais, em princípio, começaram no Rio Grande do Sul, onde tem um clima mais frio. E daí veio um grande trabalho da Embrapa, que fez cruzamentos e seleções de variedades que necessitam menos frio no inverno. Com o que nós trabalhamos hoje são variedades modernas, obtidas pela Embrapa, e que é bom no nosso clima aqui, onde nós temos às vezes nem 100 horas de frio durante o inverno. Há 5 anos, seu Peter cultiva pêssegos na propriedade dele em Jambeiro, no Vale do Paraíba. A maior preocupação é com a qualidade do fruto. A produção é 100% orgânica. Nós não usamos defensivos agrícolas, nenhuma pesticida, e o pêssego está muito atacado pela mosca das frutas. É uma mosca que põe os ovos das larvas na superfície do pêssego e essas larvas entram no pêssego. Daí você tem esses pequenos bichinhos. Na agricultura tradicional você passa com venenos e mata constantemente esses bichinhos. Como nós não usamos com produtos tóxicos, então nós estamos
protegendo as frutas com os saquinhos. Aqui nesta propriedade são 180 pés. Já imaginou o trabalho que dá para colocar cada pêssego dentro de um saquinho para protegê-lo? Pois é, o manejo é todo manual e é feito com muito carinho pelos agricultores. A colheita acontece de setembro a dezembro e tem que ser com muito cuidado, pois a fruta é delicada. Seu Sebastião tem prática. Fica bem macio, aí você sabe que tá bom. Quando ele não tá bom, você pega ele é bem duro. E não pode ficar apertando, que estraga também, mas a gente sente na mão. Depois, é hora de desensacar os pêssegos e separar as frutas para serem distribuídas. A fazenda do seu Peter abastece cidades do interior de São Paulo e até do Paraná. E detalhe, depois de usados, os saquinhos são reaproveitados. Antigamente se trabalhava mais com saquinhos de papel manteiga, mas com as chuvas se perdem rapidinho. Então esses saquinhos nós podemos reutilizar e de ano para o próximo ano. Olha, gente, o seu Peter colheu aqui pra gente alguns pêssegos pra gente experimentar direto do pé. E aqui, seu Peter, tem 4 tipos. Eu queria que você explicasse pra gente. Quais são? Estes são dessas variedades modernas da Embrapa. Aqui é talvez a mais precoce, é um fruto um pouco menor, mas a maioria desta variedade já está sendo comercializado, já estamos no final da colheita. O normal é ter esse fruto um pouco maior. A variedade se chama Campai. Tá. Aqui uma variedade de polpa amarela. Esse é maior, né? Que é bem grande. Chama-se Rubimel, também uma obtenção da Embrapa. Aqui é uma fruta que infelizmente não está completamente madura. É a variedade Facinho. Essa variedade normalmente dá frutos muito grandes. Essa semana nós colhemos acima de 200 quilos desta fruta e do momento tem só frutas mais verdes. E aqui temos uma variedade, a variedade mais tardia que nós temos, mas já está com alguns frutos ficando maduros agora. Essa chama-se Regalo, também da Embrapa. E o gosto delas é diferente? É diferente. Eu acho a mais doce, variedade mais doce é essa de polpa amarela. Você gostaria de experimentar? Claro, seu Peter. Então, é a mais docinha, né? É bem fofinha, né? Macia. Dá pra ver. Olha que bonito. Polpa amarela mesmo, né, seu Peter? Olha, gente, que bonita. Muito bonita, gente. Posso provar, então? Vou só retirar a máscara. Incrível. Docinha mesmo. Docinha, saborosa. Muito macia. Deliciosa. A fruta é saborosa e faz muito bem à saúde. É uma fruta que está bem valorizada, que as pessoas estão apreciando muito. O Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Até a próxima. Tchau.